A Idade Média foi um período conturbado na história. Talvez essa seja a razão pela qual muitas pessoas a chamam de Idade das Trevas. Mas você sabia que, ironicamente, foi justamente nesse período que a arquitetura recebeu mais luz? Pois é, também foi na Idade Média que surgiram as grandes catedrais com seus vitrais coloridos e gárgulas dominando as cidades europeias. Mas nem todo mundo gostava dessas grandes catedrais. Os renascentistas, por exemplo, tinham seus olhos mais voltados para aquilo que gregos e romanos fizeram na Antiguidade Clássica. Hoje nós vamos falar sobre esses dois períodos mágicos da história da arquitetura. Vamos falar sobre o Gótico e o Renascimento. Então fica comigo, porque o nosso terceiro episódio está apenas começando. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Perenha, arquiteto e pós-graduado em História da Arquitetura, e aqui estou mais uma vez para a gente começar o terceiro episódio da nossa série. A gente já falou sobre Mesopotâmia e Egito, Grécia e Roma, e hoje, como eu disse para vocês, nosso assunto vai ser o Gótico e o Renascimento. Mas antes de a gente começar o nosso terceiro episódio, eu queria te pedir duas coisas que, se você fizer, me ajuda bastante. Em primeiro lugar, se inscreva no canal, porque dessa forma você não vai perder os próximos episódios e todo o conteúdo que a gente traz aqui. E em segundo lugar, não deixe de me seguir no Instagram. Pega seu celular aí, vai lá, coloca Bruno Perenha e me segue, porque sempre, toda semana eu faço lives, publico conteúdo e muita coisa relacionada à história da arquitetura. Com o fim do Império Romano no ano de 476 d.C., a arquitetura começa a se dividir em algumas vertentes. No Oriente, por exemplo, o Império sobrevive e se estabelece em Constantinopla, com a arquitetura bizantina. Depois, nos países europeus, o românico começa a se desenvolver com suas paredes grossas e abóbadas de berço. Já em 571 nasce Maomé, que daria início ao islamismo, espalhando assim milhares e milhares de mesquitas em toda a Arábia e chegando ao Mediterrâneo, atingindo o sul da Espanha, que seria posteriormente dominado pelos mouros. Aliás, foi nesse começo de milênio que o Papa Urbano II convoca expedições para a retomada da Terra Santa, naquilo que ficaria conhecido na história como Cruzadas. Então, como vocês podem ver, esse foi um período de grandes turbulências, marcado por guerras, instabilidade econômica e doenças como a peste negra, que chegou a matar 1/3 da população europeia. Também vale dizer que na Idade Média aconteceram muitas coisas positivas. O escritor americano Thomas Woods ressalta avanços no direito, na ciência, na caridade e principalmente nos estudos com a criação das universidades. Mas o grande impacto que os homens do medievo trouxeram para o mundo realmente foi na arquitetura, com a construção das catedrais góticas. Mas deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. O gótico que eu tô falando não tem nada a ver com mal assombrado, escuro, ou até mesmo com aquelas pessoas que pintam a unha de preto, tá? Não tem nada a ver com isso. O gótico aqui, na verdade, ele se refere a um estilo arquitetônico, e esse nome foi cunhado pelo renascentista Giorgio Vasari em seu livro sobre a vida dos artistas. Basicamente, ele fazia uma ligação dessa arquitetura com as tribos bárbaras que invadiram o Império Romano. Ao usar esse termo, ele queria passar algo negativo e pejorativo, afinal, os renascentistas não gostavam do gótico, já que seus olhos estavam mais atentos para o mundo clássico. Enfim, o nome pegou e a gente conhece a arquitetura desse tempo como gótica até os dias atuais. Mas o que foi afinal essa arquitetura gótica? Essa arquitetura representa um dos momentos mais gloriosos e festejados da civilização ocidental. Se na Mesopotâmia a Torre de Babel queria alcançar os céus, na Idade Média as catedrais góticas com suas agulhas também queriam alcançar a face de Deus. O gótico também era conhecido como estilo francês e começou no norte de Paris em uma igreja chamada Saint-Denis. Só que essa igreja não nasceu gótica do dia para a noite. O que aconteceu foi uma reforma que trouxe características que fizeram dela pioneira nesse movimento. O responsável pela obra foi um homem chamado Abbot Suger, que, além de ser conselheiro dos reis da França, também era um grande conhecedor de construção. Dessa forma, a igreja de Saint-Denis é reinaugurada no ano de 1144, sendo considerada a primeira representação gótica da história. Essa igreja vai ser a base para a construção de muitas outras catedrais, como por exemplo Chartres, Beauvoir e Notre Dame.
todas construídas com o aval da cristandade. É interessante perceber que a igreja é quem patrocinava as obras de arte. Então, ela vai acabar sendo, durante toda a Idade Média, a grande mecenas, ou seja, a grande patrocinadora disso. Todo o esquema mental que existe dentro da arquitetura, dentro da pintura, dentro da escultura, ele passa pelo patrocínio da igreja. E, sem sombra de dúvida, durante toda a Idade Média, à exceção de castelos, as grandes construções que vão existir durante a Idade Média são as igrejas católicas. Então a igreja é o grande patrocinador do estilo artístico, desde a capela de Aquisgrão, né, lá atrás, né, com Carlos Magno, até mesmo capelas mais recentes, né, estamos falando de Idade Média, que tem aí por volta de 1000 anos, são capelas, são igrejas, né, por assim dizer, realmente espetaculares. Para a gente entender melhor o gótico, a partir de agora vamos fazer uma análise detalhada sobre os elementos mais importantes que compõem essas catedrais. Em primeiro lugar, as catedrais góticas, em sua maioria, elas vão ter a sua planta baixa no formato de cruz latina. A planta das igrejas tinha o formato de cruz justamente para relembrar o sacrifício de Cristo Jesus, aquele que era e ainda continua sendo o centro do cristianismo até os dias de hoje. Um segundo aspecto muito importante foram os arcos ogivais. O arco ogival, diferente do arco romano que era semicircular, possui dois arcos curvilíneos que se encontram formando um ângulo pontiagudo. E apesar de terem sido usados em abundância durante o medievo pelos cristãos, os arcos ogivais foram uma invenção dos muçulmanos. É bem provável que os cristãos tiveram contato com essa técnica em suas cruzadas pela Terra Santa ou até mesmo no sul da Europa com os mouros. É possível ver os arcos ogivais na mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém, construída no 8º século, quando o gótico ainda nem havia começado. De qualquer forma, os arcos ogivais se tornaram mundialmente conhecidos quando passaram a ser usados nas catedrais góticas. Além de sua aparência estética, que é muito interessante, o arco ogival era muito mais leve e forte do que o arco semicircular romano e fazia com que o peso fosse melhor distribuído para os pilares. Com toda essa estética e resistência, as catedrais realmente conseguiram atingir alturas gigantescas e as cidades começaram até a competir sobre quem construiria a catedral mais alta. E a igreja que estava disposta a vencer todos os limites em termos de altura foi a Catedral de Beauvoir. A sua nave chegou a atingir 48 metros de altura e foi a maior de todas naquele período. Só que em 1284 houve sinais, talvez de Deus, ninguém sabe, de que essa corrida maluca pela altura estava indo longe demais. O que aconteceu foi que a abóbada da Catedral de Beauvoir desabou e em 1573 a agulha, que trazia toda aquela sensação de altura e grandiosidade, também caiu, mostrando para os construtores medievais os limites de sua engenharia. Um outro elemento importante desse estilo foram as abóbadas nervuradas. As abóbadas nervuradas eram simplesmente coberturas ogivais que tinham nervuras. As nervuras, por sua vez, reforçavam a estrutura no ponto em que elas recebiam mais carga. Então uma abóbada nervurada é simplesmente um teto em ogiva com nervuras que servem de apoio estrutural e estético. Outras duas características muito importantes do gótico foram os arcobotantes e contrafortes. Essas duas estruturas ficavam na parte externa da edificação e serviam de apoio estrutural para as paredes, já que a cobertura que era feita por parte da abóbada era extremamente pesada. Dessa forma, o contraforte se erguia como um pilar e o arcobotante, por sua vez, ficava colado na parede, apoiando os pontos mais vulneráveis. De maneira bem simplista, os arcobotantes e contrafortes eram como se fossem mãos de apoio para as paredes, fazendo com que elas não cedessem à pressão lateral que era exercida sobre elas. Durante o românico, por exemplo, as paredes eram extremamente grossas e isso tornava quase impossível a abertura de vãos e janelas. Mas na Idade Média, com a chegada dos arcobotantes e contrafortes, as paredes elas passam a ser mais finas, possibilitando assim a chegada dos famosos vitrais. Os vitrais são a representação máxima do gótico, é por meio deles que toda a iluminação externa penetra para dentro da igreja. Vale dizer que a luz para os medievais tinha um simbolismo muito forte dentro da sua fé. Cristo Jesus disse que os seus discípulos e todas as pessoas que seguissem o exemplo dele deveriam ser luz iluminando a vida de outras pessoas. São Boaventura, um famoso teólogo medieval, certa vez escreveu que a luz é a natureza comum que se encontra em todo o corpo, celeste ou terrestre. A luz é a forma substancial dos corpos, que, quanto mais participam dela, mais possuem realmente e dignamente o ser. Também vale dizer que os vitrais, com todas as suas imagens e passagens bíblicas, ajudavam de certa forma os iletrados a compreender melhor as histórias da Bíblia.
O já citado Abbot Sugero, pai do gótico, costumava dizer que os vitrais mostram aos humildes no que acreditar. Um outro tipo de vitral muito usado na Idade Média foram as rosáceas, que tinham um formato circular. Assim como os outros tipos de vitrais, elas tinham o objetivo de iluminar o interior da construção, mas ficavam em posições mais altas e quase sempre nos portais de entrada. Uma vez que a gente entendeu os vitrais, vale a pena falar sobre os rendilhados, que eram desenhos florais que ficavam na parte externa das janelas, normalmente feito em pedra ou madeira. Um outro ponto muito marcante do gótico são as esculturas e as gárgulas. Os interiores e exteriores das catedrais góticas eram cheias de imagens com temáticas religiosas, que normalmente, como a gente já viu, contavam alguma história bíblica. As gárgulas são monstros esculpidos em pedra que serviam de decoração nas catedrais. Essas criaturas ficaram muito famosas por meio de livros e desenhos, como por exemplo o Corcunda de Notre Dame, escrito por Victor Hugo. Embora tivessem um papel estético, elas também tinham uma função arquitetônica muito bem definida: escoar a água das calhas para longe das paredes de modo a evitar danos à estrutura. Então, apesar de elas serem bem assustadoras, elas também eram bem funcionais. Então esse seria basicamente um resumo da parte externa da igreja, mas e com relação ao interior? Bom, a parte interna na maioria das vezes era composta pelo nártex, que é uma espécie de entrada. Após isso existiam duas naves laterais e uma nave central. Quando a gente olha a planta baixa, a parte transversal da cruz se chamava transepto, e o encontro entre o transepto e a nave recebia o nome de cruzaria. À frente do transepto ficava o altar e o deambulatório. Então esse seria um resumo rápido sobre o interior das catedrais. A verdade é que todas as partes de uma catedral tinham muita proporção e simetria. Tudo era feito realmente para refletir a criação perfeita de Deus. Não é à toa que muitos números da Bíblia estão presentes nas catedrais. Como diz o livro apócrifo de Sabedoria, no capítulo 11, versículo 20, essa era justamente a mentalidade dos construtores medievais: Deus fez tudo com medida, quantidade e peso. Por fim, a decadência da Idade Média, por consequência das catedrais góticas, vai ter relação com guerras, pestes, doenças e também com a própria instabilidade da igreja. Mas enquanto isso, em Florença, na Itália, um período marcante começava a surgir como uma fênix das cinzas. E é óbvio que a gente está falando do Renascimento. O Renascimento foi um movimento de ordem artística, cultural e científica. Foi nesse período que a pólvora e a bússola foram inventadas. Na arquitetura, as inovações incluíam o racionalismo, o humanismo, a perspectiva e a redescoberta dos valores greco-romanos. Fora tudo isso, vale dizer que foi na Renascença que a prensa foi inventada por Gutenberg no século XV. A prensa foi muito importante porque ela permitiu que o conhecimento fosse divulgado de maneira muito mais rápida por meio de livros e panfletos, que começaram a circular simplesmente da noite para o dia. Isso vai gerar grandes mudanças no mundo, incluindo a reforma protestante de Lutero, que se iniciou no ano de 1517 na Alemanha. Agora, se na Idade Média Deus era o centro da sociedade, na Renascença é o homem que vai ocupar esse papel. Os renascentistas serão os filhos de Protágoras, filósofo grego que certa vez disse que o homem é o centro de todas as coisas. Mas o que isso significa de maneira prática? O que Protágoras quis dizer com essa frase? Muito simples: o ser humano passa a ser o centro de estudo naquela sociedade, ele passa a ser o tema principal na ciência, na literatura, na pintura, na escultura e também, obviamente, na arquitetura. Um exemplo de obra que relata bem esse pensamento de Protágoras é O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, que mostra o corpo humano em perfeita harmonia com as suas próprias partes e também em relação ao mundo. É importante dizer que, embora os nossos professores de ensino fundamental e ensino médio costumavam dizer de maneira rápida que a Renascença foi o rompimento total com a igreja, na verdade as coisas não aconteceram bem assim. O melhor a se dizer é que o homem é quem ganha um lugar de destaque nesse cenário e não mais a igreja. Ele não se encontra mais impotente e escondido diante de Deus, mas sim como um agente capaz de reproduzir os mistérios divinos por meio das artes. E fora tudo isso, como é que o Renascimento vai ser esse rompimento com a igreja se o catolicismo continuou sendo o maior mecenas nesse período? Se você pensar no contexto das cruzadas, em que o homem ele vivia sempre aqui na Idade Média, né, na Europa, ele nasceu, cresceu, reproduziu e morreu por gerações no mesmo lugar. Imagina o que acontece no momento em que a igreja está convocando esse cara a sair da sua propriedade, sair do seu feudo e ir agora conhecer o mundo, né, desbravar o mundo, ir para o Oriente. A hora que esse camarada chega, por exemplo, em cidades como Damasco, Antioquia, Jerusalém, a mente dele, a própria Constantinopla, né,
a mente desse camarada se abre para uma série de conhecimentos que ele jamais imaginava que podiam existir. Na hora que esse camarada está saindo daqui da Europa Ocidental, do que hoje é Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Polônia, e ele está descendo no mapinha e ele vai chegar até a Itália, vai chegar até a Grécia, ele passa por ali e vê estátuas de divindades com corpos bastante definidos, onde eles vão descobrir que existia um padrão de beleza, existia um padrão arquitetônico, existiam fóruns, existiam assembleias onde se tomavam decisões coletivamente, e ele vai pensar, poxa, lá no meu feudo onde eu moro, as decisões são todas tomadas pelo senhor feudal. Aqui na Grécia e em Roma se tomavam coletivamente. Esse camarada entra em contato, né, com o que era a grandiosidade do Império Romano, do que foi a República Romana, do que era a democracia grega. Ele entra em contato com tudo isso. Então ele descobre que não existe só uma religião, não existe só um estilo arquitetônico, não existe só um jeito de comer, de beber, de pensar, de viver, de falar. E a mente desses indivíduos ela acaba passando por um turbilhão. E muda-se o conceito artístico completamente, dá uma virada de 180 graus, né? Se antes você tinha obras que valorizavam apenas a igreja, apenas a vida no porvir, agora você tem o Renascimento desbravando o Carpe Diem, desfrute o dia, viva o agora. Então você vai começar a ter o hedonismo, né? O individualismo. Então as obras de arte passam a valorizar, por exemplo, o rosto das pessoas. Então o Renascimento ele é uma verdadeira revolução dentro do aspecto do conhecimento e no mundo das artes. A Renascença, normalmente para estudos convencionais, é dividida em 3 períodos: o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento, que são respectivamente os anos de 1300, 1400 e 1500. Sabendo disso, eu acho que nesse momento do vídeo é importante destacar algo muito importante que aconteceu no Quattrocento. Em 1414, houve uma redescoberta que mudaria o Renascimento para sempre. Em uma pequena biblioteca na abadia de Saint-Gall, na Suíça, o humanista florentino Poggio Braccioli encontraria o De Arquitectura, o famoso tratado de Marcus Polius Vitruvio, que havia desaparecido do mundo por algumas centenas de anos. Essa redescoberta faz com que os renascentistas tenham um norte para os seus projetos, pois ali Vitruvio descreveria várias coisas relacionadas ao processo de construção dos edifícios clássicos. Depois dessa redescoberta, o Tratado de Vitruvio seria traduzido para o italiano, aumentando ainda mais a sua circulação entre arquitetos e artistas. Foi exatamente nesse contexto, influenciado pelos escritos de Vitruvio, que surgiriam os tratadistas. Um tratado, de maneira bem simples, seria um manual de construção, e um dos tratadistas mais famosos foi Alberti, que viria a publicar o seu tratado chamado De Reedificatoria no ano de 1485. Esse tratado foi muito importante, pois ele expunha com detalhes matemáticos os principais elementos da arquitetura, como o quadrado, o cubo, o círculo e a esfera. Junto com tudo isso, ele revigorou as proporções do mundo clássico, sugerindo que a edificação deve ser um reflexo da criação perfeita de Deus, harmônica e simétrica em sua integridade. Depois de Alberti, surgiram outros tratados que também fizeram muito sucesso na Renascença, dentre eles o de Sebastiano Serra em 1537, o de Giacomo Vignola em 1562 e o Quattro Libri dell'Architettura de Andrea Palladio em 1570, um dos tratados mais influentes de toda a história. Falando sobre Andrea Palladio, é importante dizer que em suas vilas ele vai usar vários elementos clássicos, como por exemplo pilastras, colunas, frontões, no entanto sem atribuir aquela monumentalidade, trazendo os edifícios em uma escala mais humana. A mais famosa dessas casas foi a Villa Capra, de 1567, mais conhecida como Villa La Rotonda, um edifício com 4 fachadas idênticas, quadrado e com um salão central redondo encimado por uma cúpula. Andrea Palladio costumava dizer que a beleza é o resultado da forma e da harmonia com o todo. Então, por meio de tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o Renascimento vai chegando ao seu auge. Esses artistas e arquitetos eles tinham as ruínas clássicas como exemplos visuais, as descrições que vinham dos textos de Vitruvio e também dos tratadistas, e por fim, uma grande liberdade para projetar, trazendo um toque individual de cada artista em cada uma de suas obras. Agora, quando a gente fala de Renascimento, meus amigos, existe uma obra que marca esse período, que realmente é o apogeu de toda essa genialidade que um dia começou em Florença. E é óbvio que eu estou falando da grande, da majestosa Cúpula de Santa Maria del Fiore, projetada por Filippo Brunelleschi.
Brunelleschi foi simplesmente um florentino treinado como joalheiro e escultor, mas Santa Maria del Fiore não começou com ele, tá? É importante a gente dizer isso. O projeto inicial da catedral foi assinado pelo arquiteto italiano Arnolfo di Cambio. No entanto, ele não viveu para ver a construção terminada. Durante a história dessa igreja, diversos nomes se responsabilizaram pela obra, como Giotto, Andrea Pisano e Francesco Talenti. Uma vez que a catedral foi construída, eles tinham um problema. Precisavam do projeto de uma cúpula para servir de teto para a catedral. Foi por isso que eles abriram um concurso na cidade. E adivinha quem foi o vencedor do projeto? Exatamente, Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi, ele é a peça-chave para se impulsionar o Renascimento. Ele atiçou toda aquela classe de eruditos, de artistas que havia em Florença, com a obra mestre dele, com a visão dele arquitetônica, né? Ele era um arquiteto muito antes de Leonardo da Vinci, muito antes de Rafael, de Michelangelo, né? Nós estamos falando de 1377, quando ele nasceu. Então, nós estamos aqui numa fase em que ele começa a ver a arquitetura como uma forma de trazer de volta todo aquele ensinamento clássico. E ele estudou o classicismo. Ele foi em Roma, ele entendeu a passagem, toda aquela informação grego-romana que estava perdida, e ele começou a fazer cálculos. Ele era matemático, ele estudou geometria, né? Então a arquitetura dele começa a partir de cálculos de geometria, né? Até que ele começa a tentar sair daquela arquitetura de 2 dimensões para 3 dimensões. Aí sim ele vê um horizonte enorme. Além do domo, o vencedor do concurso também teria que projetar todo o maquinário e os andames utilizados na obra, e foi exatamente isso que Brunelleschi fez. Mas a pergunta que a gente precisa responder é a seguinte: como Brunelleschi conseguiu bolar algo tão grandioso e tão complexo com um maquinário medieval? Bom, a gente pode começar explicando da seguinte forma. O projeto não é formado por somente uma cúpula, e sim por 2. Uma externa mais larga e alta e uma interna, vista apenas na parte de dentro. A primeira, localizada na parte interna, apresenta pinturas do Juízo Final, realizadas por Giorgio Vasari e Federico Zuccari. Já a segunda cúpula é aquela que fica exposta ao vento, à chuva e às intempéries naturais. Ela é menos espessa e mais majestosa, possuindo um formato ogival. Surpreendentemente, o Brunelleschi ele não utilizou cetina, que era uma espécie de arco de madeira muito utilizado como molde nas construções da época. Brunelleschi na verdade usou uma técnica brilhante de sua autoria que deixou a cúpula muito mais leve e nobre do que se ela fosse feita totalmente sólida. Essa técnica ficou conhecida como espinha de peixe. Basicamente, a ideia era muito simples, só que extremamente inovadora na época. Brunelleschi ele colocou um tijolo na horizontal, enquanto um outro tijolo menor era colocado na vertical de maneira sucessiva, de modo a criar uma resistência na estrutura. Os tijolos na horizontal fazem forças distintas contra o da vertical, permitindo que a carga da construção fosse distribuída por toda a sua circunferência. E foi assim, tijolo por tijolo, em 16 anos e crescendo 30 centímetros por mês, que em 1436 essa grande obra, esse marco da história da arquitetura, foi inaugurado. Mais de 500 anos após a sua conclusão, essa obra continua sendo a maior cúpula de alvenaria já construída em toda a história. Ninguém sabe ao certo como Brunelleschi foi capaz de colocar os tijolos com tanta precisão, e nenhuma teoria pode ser confirmada, para ser sincero, já que ele pegou e sumiu com os projetos, não querendo talvez que ninguém soubesse dos seus segredos. Uma coisa é certa, Brunelleschi foi o cara que abriu caminho para as grandes evoluções arquitetônicas do Renascimento, projetando uma cúpula que fosse única e original, mostrando para todo mundo que toda essa espera realmente valeu a pena para o resultado final. A título de curiosidade, existe um professor e arquiteto florentino chamado Massimo Ricci, que estuda a cúpula de Brunelleschi desde 1975, tentando desvendar todos os segredos e técnicas dessa obra. Ele até edificou um modelo da cúpula em uma escala menor para estudos e pesquisas acadêmicas. Mas fora Brunelleschi também existiram outros nomes que se destacaram quando a gente fala de arquitetura na Renascença. E um deles foi Donato Bramante. Bramante foi um arquiteto que faz parte do Alto Renascimento. Ele trabalhou para reis e papas e sua obra se concentra na cidade de Roma. Como a gente já viu até aqui, o período do 400 e 500 no Renascimento foi época de grande invenção e olhar atento para o classicismo. Não no sentido de copiar, mas de simplesmente olhar para o passado na busca de criar algo novo. Arquitetos como Bramante olhavam para o passado de modo a aprender e se reinventar. Isso é um resumo do que foi o Renascimento.
Uma das obras mais importantes de Bramante foi Tempieto, que, como o próprio nome já diz, é um pequeno edifício que fica situado no possível local do martírio de São Pedro, sendo uma homenagem para o discípulo de Cristo. Essa obra influenciou uma série de construções em toda a história, incluindo o Capitólio americano, o Pânteon de Paris, a Igreja de São Paulo em Londres e a Cúpula de São Pedro no Vaticano. E falando sobre o Vaticano, a gente não poderia encerrar esse vídeo sem fazer uma análise sobre a Cúpula de São Pedro. Essa cúpula foi projetada no ano de 1546 e só foi construída por Giacomo della Porta entre 1588 e 1591, marcando o ápice do Alto Renascimento. Essa cúpula é muito famosa na história da arte porque contém afrescos de Michelangelo Buonarroti contando várias narrativas bíblicas, incluindo a criação de Adão. O Papa Júlio II, um dos grandes mecenas do século XVI, foi o patrono e mandante da obra, que contou com a participação de diversos arquitetos e artistas. Dentre esses artistas estavam Bramante, Michelangelo e Rafael. E assim como muitos outros edifícios da época, a Basílica de São Pedro demorou cerca de 120 anos para ser construída. É importante dizer que o Renascimento não se limita somente à arte e à arquitetura, mas ele também teve um impacto significativo nas cidades, com seu urbanismo racional e humano. A cidade ideal no pensamento renascentista era projetada com grelhas e formas geométricas. Elas começaram a surgir aos poucos na paisagem italiana, e a ideia era dar à cidade uma forma ordenada e geométrica, tornando-a um símbolo de concepção artística e filosófica de todo o Renascimento. No entanto, uma das únicas cidades construídas nesse período de acordo com aquele esquema radiocêntrico renascentista foi Palma Nova, projetada pela República de Veneza. O seu desenho geométrico chegou até a ser replicado depois de algumas décadas em Corvoden, na Holanda. Então essa foi a arquitetura da Idade Média e do Renascimento, dois movimentos que marcaram para sempre a história da arte e a história da arquitetura por meio de seus artistas e grandes arquitetos. Mas e agora? O que vai ser da história da arquitetura sem esses grandes artistas e arquitetos do medievo e da renascença? O que eu posso adiantar para vocês é que a igreja volta ao poder com o barroco e a nobreza começa a abusar de seus edifícios luxuosos com o rococó. É exatamente sobre isso que nós falaremos no nosso próximo episódio. Então é isso, galera, dessa forma a gente encerra o terceiro episódio da nossa série. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e não se esqueça de me seguir no Instagram para muito mais conteúdo sobre história da arquitetura. E também não se esqueça de fazer o download do super material complementar que eu preparei para vocês em PDF. O link vai estar aqui na descrição. Então é isso, eu fico por aqui e até o próximo episódio.